Natália e eu estou fazendo a pós-graduação em Psicopedagogia e Inteligência Emocional na Descomplica e sou também formada em Letras Português e Inglês pela Faculdade Claretiana. Hoje eu vou falar sobre um tema que ele é muito relevante, em especial em escolas públicas. Imagina o cenário. Você preparou sua aula, você preparou cada estágio da sua aula. Você preparou a introdução, você preparou um aquecimento, você preparou tudo e preparou inclusive uma conclusão para que aquela aula fosse perfeita. Mas no fim das contas, nada saiu como imaginado. Na verdade, os alunos interromperam, a turma estava uma bagunça, você foi interrompida muitas vezes e no final você saiu de lá saindo como se você fosse o problema. Você se sentiu, melhor dizendo, como se você fosse o problema. Como agir em situações assim? Bom, primeiro é interessante notar que todas as turmas têm líderes. Às vezes a presença desse líder é bem forte. E às vezes essa presença ela não é tão forte assim e dá para o professor trabalhar melhor. Porque esse líder ele consegue respeitar o professor. Ou às vezes a turma está dividida em grupos e cada grupo com seus líderes. Então, o que seria interessante o professor fazer? Parar um pouco e pensar. Quem são os líderes dessa turma? Quem é que influencia os outros na turma? E aí, talvez tenha um líder principal, que vira e mexe, esse líder está fazendo uma piada aqui, outra ali, e ele tem a atenção dos alunos para ele. Então, o professor poderia chamar esse líder para conversar. Tá, isso parece uma solução muito rasa. Chamar para conversar, como se conversar fosse resolver todos os problemas. Tá, mas de que jeito o professor vai conversar com esse aluno? Primeiro, por destacar as qualidades dele. Vamos já esse nome desse aluno, né, de João. Olha, João, eu percebi que você tem habilidades de persuasão. Você tem o poder de manter as pessoas ali atentas ao que você está dizendo e eu admiro muito isso. Você é uma pessoa engraçada, extrovertida e eu não tenho nada contra você, na verdade. Talvez o professor possa até mencionar, né, uma situação pessoal. Eu conheci um amigo, né, no meu tempo de escola que era desse mesmo jeito e tal, ou eu era desse jeito também. Então, nesse momento, o aluno ele vai perceber que você não é um inimigo. Depois de ter destacado as qualidades dele, então o professor pode dizer: mas olha, se for competir por atenção eu e você, eu não vou vencer. Porque você é mais legal que eu, você é mais descolado, você tem piadas mais legais. Mas se você tentar prestar atenção ou tentar conversar um pouco menos só na hora da explicação, eu sei que todo mundo vai fazer isso também, porque todo mundo vai seguir o que você está fazendo, porque você lidera muito bem. Então, nesse momento, o aluno ele pode ser que se sinta valorizado e ele não vai perceber o professor mais como uma ameaça, mas alguém que ele pode trabalhar em conjunto. Uma segunda maneira seria prestar atenção nos apoiadores desse líder. Um líder precisa de uma plateia. E isso é bem evidente também nas eras que a gente vive, né? Na era que a gente vive de rede social. Sem apoiador, sem aplauso, aquela liderança fica fraca. Então, quem são os principais apoiadores? Então, se o líder não corresponder aos esforços, a estratégia pode ser aplicada aos apoiadores e tentar enfraquecer, né, a liderança desse aluno que está prejudicando o andamento da turma. Existiria mais a se falar sobre como fazer isso, mas não há tempo para isso. Então, o objetivo dessa conversa não é falar que professor tem que ser super-herói e saber fazer tudo. Não, professor também tem sentimentos e não há problema nenhum em o professor dizer, olha, eu não estou conseguindo. Não é culpa do professor se o professor ele precisa lidar com vários problemas ali, porque talvez aquele aluno ele esconda uma falta, porque todo excesso, como a gente conhece bem essa frase, né, esconde uma falta. Então, o professor ele não vai conseguir suprir tudo isso. A solução para esse problema, além da conversa, é formações de qualidade para os professores, não apenas formações que talvez não tenham a ver com aquilo que ele trabalha, informações sobre como lidar com as emoções, como tolerar frustrações. E também ter apoio psicopedagógico não só para alunos, mas também para professores, apoio de psicólogos, afinal, o professor ele lida com uma carga emocional muito grande, uma carga que não é dele. E o professor ele não deveria carregar o peso de lidar com os problemas de todo mundo. Para finalizar, uma frase de Brené Brown: a vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraqueza.